Olá, bom dia, amigos e amigas do canal Dica de hoje. Meu nome é Daniel Nigri, hoje é dia 1º de abril de 2017 e vamos começando mais um vídeo hoje falando sobre economia. Hoje nós vamos falar sobre a dívida pública e um possível risco de calote do Brasil. Mas muito mais para a gente ver como é que a gente pode imaginar isso, como a gente pode calcular isso e ver se esse risco realmente é real ou se é algo que só a mídia tem começado a tentar plantar aí para que afugente a gente, para que faça com que a gente tome decisões, inclusive na bolsa, de forma emocional. E a gente vai dar uma olhada aqui no vídeo de hoje. A dívida pública líquida. Todos os dados do vídeo que a gente vai ver hoje foram tirados aqui do Banco Central do Brasil, tá? De um arquivo zip que eles têm, que tem os dados até agora, janeiro de 2017. Então vamos lá. A dívida pública líquida do Brasil, por que a gente fala líquida? Porque já abate aqui o valor que o Banco Central tem em caixa e as reservas brasileiras, aí, essas reservas externas. Então a dívida líquida total hoje está em 2 bilhões 927 milhões, que é essa coluna aqui. A dívida interna líquida é esse valor aqui, 3 bilhões e 800. Por quê? Porque a dívida externa inclui as reservas que o Brasil tem. Como o Brasil tem uma dívida bruta externa em torno de 200 bilhões, sempre que eu falei milhões aí no início, muda para bilhões, tá, gente? Como tem uma dívida aí de 200 bilhões, como tem uma dívida externa de 200 bilhões e tem receita de 300 e poucos bilhões de dólares, o líquido fica um valor negativo. É como se o Brasil tivesse um superávit externo aqui, não é nem um superávit, é como se ele tivesse é como se ele fosse caixa líquido externo. A melhor palavra é essa, se ele fosse caixa líquido. Mas eu botei esse gráfico aqui para a gente ver que a dívida líquida ela é a soma da dívida do governo federal, a dívida do Banco Central, a dívida dos governos estaduais, a dívida dos governos municipais e a dívida das empresas estatais, excluindo aqui Petrobras e Eletrobras. Vamos ver aqui o crescimento da dívida líquida no último ano. É claro que aqui tiveram oscilações, tá? Mas é só para a gente ter uma ideia, que saiu aqui em torno de 2 bilhões, quase 2 bilhões e 200 milhões a dívida líquida e chegou agora a quase 3 bilhões, 2 bilhões 920 milhões, se eu não me engano. Foi um crescimento aqui bem grande, um crescimento aqui maior do que 30% da dívida no último ano. E isso já tinha acontecido também em 2015. Foi o período que o Brasil degringolou e a gente vai ver isso mais para frente. Esse crescimento pequeno aqui da dívida líquida em outubro, que chamou a atenção nosso, outubro e novembro foi efeito daquela repatriação de recursos do exterior, que acabou entrando um valor bem grande aqui para o Brasil, cerca de 40 bilhões de reais extra. E agora a gente vai ver o pagamento de juros nominais da dívida por mês. É importante a gente ressaltar aqui, que eu já fiz até um vídeo sobre isso, o Brasil, tá, e qualquer país do mundo, arrecada valor a partir de tributos e impostos, e ele tem os seus gastos, tá, justos ou não, grandes ou pequenos, errados ou certos, ele tem o valor dos gastos dele. E o valor arrecadado é igual ao valor dos gastos mais variação da dívida. Então é uma conta muito simples de ser feita. Se você arrecada mais do que você gasta, a tua dívida diminui. Se você arrecada menos do que você gasta, a tua dívida aumenta. Simples assim. Só que, para fazer essa conta, o que as pessoas fazem?
e elas tiram o valor dos juros da conta. Quanto a gente está pagando de juros da dívida por mês. Não é o valor do principal, o valor só dos juros. Juros e atualização monetária, no caso, por exemplo, de um título IPCA. E aí você tem o valor primário. O valor primário debita o valor desses juros pagos. Por isso que a gente vê muito a expressão superávit primário ou déficit primário. Se você tiver um déficit primário, quer dizer que o valor arrecadado não é suficiente para pagar nem os gastos reais do governo, somando tudo aquilo que a gente viu, governo federal, governo estadual, Bacen e governo municipal e empresas estatais. Sem contar os juros, ele não é suficiente. Aqui eu botei um gráfico só para a gente ter uma ideia de quanto o Brasil paga por mês de juros. Gira aí entre 34 bilhões e 41 bilhões por mês de juros. Para vocês terem uma ideia, o orçamento desse ano aí de educação e saúde gira em torno de 105 bilhões, 115 bilhões, um e outro. Então vocês já têm uma ideia, né? Em 3 meses de juros nominais aí a gente gasta um orçamento de uma pasta dessas que costuma ser a maior importância que os brasileiros dão na hora que eles pensam que eles estão votando numa eleição e etc. Só como efeito de curiosidade. Então a gente tem aqui o déficit barra superávit primário do Brasil. A gente vê que em 2015 a gente pagou 501 bilhões de juros, a gente teve 111 bilhões de déficit, ou seja, o arrecadado faltou 612 bilhões de reais para o arrecadado igualar os gastos. Já, por exemplo, em outubro de 2016, fluxos acumulados no ano. Então é de janeiro de 2016 a outubro de 2016. Já tinha pago o Brasil 331 bilhões de juros nominais e o déficit primário 45 bilhões de reais. E chegou em dezembro com 407 bilhões e déficit primário 155 bilhões. O que isso significa? Em 2015, no ano inteiro, faltou 612 bilhões. Em 2016, faltou 562 bilhões para fechar a conta. E isso tudo é variação de dívida. Foi aquela fórmula que a gente viu no slide anterior. E aqui, janeiro de 2017, que é o único mês do ano, então em janeiro o Brasil pagou 36 bilhões, mas aqui o sinal negativo mostra que teve um superávit primário no mês de janeiro. O que mostra já uma mudança de paradigma e a gente vai ver isso nos próximos slides. E aqui embaixo também é interessante ver a dívida externa, porque em dezembro de 2015, por exemplo, a gente teve uma redução, entre aspas, da dívida externa. Lembrando que a dívida externa, no método calculado aqui pelo governo, ele é um caixa líquido, porque inclui as reservas. Então, como o dólar subiu muito, as nossas reservas se valorizaram em reais, e aí a gente teve, entre aspas, um ganho em reais daquelas reservas. Já no ano passado, como o dólar caiu, essas reservas passaram a valer menos em reais, então a gente teve um aumento, entre aspas, né, da dívida externa, e agora em janeiro a mesma coisa com o dólar tendo caído. E aqui o PIB dos últimos meses mostrando que o aumento do PIB não tem sido suficiente nem para compensar a inflação. Por isso que a gente fala que a gente está em retração. Agora a gente vai falar da dívida bruta do governo, ou seja, sem descontar nada, sem descontar o caixa do Banco Central, do governo federal, sem descontar reservas, e eu espero que vocês não se assustem com o valor. Vocês vão ver que esse valor está chegando em 4 bilhões e meio de reais. Isso significa 69% do PIB. Esse aqui é que é o indicador mais assustador aí, que a gente vê que em 2012 era 2 bilhões e meio.
que era 53% do PIB. Isso foi crescendo, crescendo, crescendo. Aqui, o 2016, eu botei mês a mês, para vocês terem uma ideia que continuou crescendo. Teve aquela redução aqui em outubro, por causa da repatriação. Mas agora a gente já percebe aqui, novembro, dezembro e janeiro, que pelo menos a dívida bruta não tem aumentado. Pelo menos não com aquela ênfase que estava aumentando aqui nesse período. Um dos setores que compõe a dívida, a gente viu que é o governos estaduais. E eles são muito importantes aí nessa ligação toda. E é importante a gente ver aqui esse gráfico mostrando em dezembro de 2016 e janeiro de 2017. Só para vocês entenderem, tá? A região norte, por exemplo, ela tem 17,8% de dívida líquida em relação à receita corrente líquida dela. O Acre, por exemplo, é o pior dos estados, tem 58,4% de dívida líquida em relação à receita corrente líquida. Já na região Nordeste, a gente tem o pior Alagoas, 51%. Na região Centro-Oeste, a gente tem o pior Goiás, 56,2%. E isso a gente vê que não é nada quando a gente chega na região Sudeste e na região Sul. Os estados que mais estão endividados está onde é a maior geração da economia, de recursos da economia. A gente vê aqui, ó, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. São os estados que têm a dívida líquida maior do que a receita corrente líquida. Logo, esses estados precisam, de qualquer forma, reduzir essa dívida ou aumentar a receita, né? Que ninguém quer, porque aumentar a receita do governo significa aumentar impostos. A gente vê que de dezembro para janeiro todos diminuíram, 17,8 para 16,6, todas as regiões, 26 para 25, 39 para 37, tá? 115 para 112, 66 para 65. E por que falam que a situação de Minas, do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul são as mais periclitantes? Por que falam tanto de privatizar alguma coisa de CEMIG, privatizar o Banrisul, por exemplo, ou vender participação da Light? A gente viu já que o primário é excluindo os juros. E o Rio de Janeiro tem 5,6%, já excluindo os juros nominais, quer dizer, tem 19,5% de necessidade de financiamento da dívida. Se nada for feito, essa dívida ainda vai subir mais de 19,5% em um ano. Minas Gerais, 14,1%, também o primário é positivo. E o Rio Grande do Sul, 12,7%, também o primário é positivo. Já no caso de São Paulo, a gente vê que ele já tem um superávit primário. Tá? Então a situação de São Paulo é complicada também, mas já não é tanto quanto a desses outros 3 estados. Fluxos em 12 meses das necessidades de financiamento. Agora, o porquê que eu não acredito que vai ter calote no Brasil ou tudo isso, mesmo que a situação esteja tão complicada como está. A gente vê que já está começando a reduzir essa situação. Os governos regionais, em agosto de 2016, em 12 meses, tinha um déficit de 99 bilhões, que passou para 100 bilhões e que agora é 75 bilhões. Quer dizer, estão apertando o cinto de verdade. 86 bilhões caiu para 65 bilhões nos governos estaduais. Governos municipais caiu de 14 para 10. Outra coisa importante também que a gente tem que ver quando a gente analisa a dívida é o perfil da dívida. Às vezes uma economia que tem 100% de dívida, como a dívida é para 30 anos, não onera tanto. Enquanto isso, uma outra economia que às vezes tem 70% da dívida, mas a dívida é para 4, 5 anos, já onera muito. Então a gente vê aqui que em 2012, o principal
título da dívida brasileira era Selic com 36%, pré-fixado 31% e índice de preços com 26%. Já em 2017, a gente precisou aumentar a Selic para 46%, o pré-fixado caiu para 23% e o índice de preços para 23%. Isso mostra uma queda da confiança do investidor estrangeiro, que em 2012 o Brasil tinha grau de investimento e hoje o Brasil não tem mais, mostrando que agora ele quer uma variação da Selic. Ele não aceita mais emprestar para o Brasil de forma pré-fixada ou com um índice de preços. Talvez até uma crise de confiança se o índice de preço realmente é real ou não. Tá, eu não tenho essa crise de confiança, mas pode ser que exista de investidores de fora. E aqui a gente vê isso mais facilmente. A gente vê que os títulos públicos emitidos lastreados ao IPCA, né, as NTN que a gente vê, e na NTN tem a NTNF também, que é prefixada, mas enfim, é um valor pequeno. Basicamente aqui é índice de preços. A gente vê que cresceu muito ao longo do tempo. Enquanto isso, o prefixado também cresceu muito, mas nos últimos anos que a gente vê aí uma crise de governabilidade, ele diminuiu. E nesse período aumentou o Tesouro Selic, a quantidade de títulos emitidos do Tesouro Selic, porque o investidor agora ele quer ter a certeza que pelo menos ele vai ganhar a taxa de juros do Brasil. Ele não aceita mais ganhar o pré-fixado, porque o pré-fixado, se acontecer algum problema qualquer na economia, ele pode perder o dinheiro. Eu já fiz alguns vídeos sobre títulos públicos mostrando isso. Tá? Vale a pena procurar lá atrás. E aqui é outro motivo que eu falo sobre o que eu acho que não existe tanto risco de calote no Brasil, nem para daqui a 2 anos, nem para daqui a 3 anos, nem para daqui a 4, como se imaginava antes. A gente vê aqui a dívida cresceu muito, e isso aqui no caso aqui são os títulos públicos emitidos em percentual do PIB, e aqui são apenas os títulos públicos que estão fora do Banco Central. E a gente vê aqui que subiu muito, mas já teve uma queda agora para 2017. Então eu imagino que a gente vai voltar a esse percentual aqui em torno de 40%, que era um percentual mais confortável. E esse aqui é outra questão também. Lembra que eu falei sobre o prazo médio dos títulos? A gente vê, por exemplo, uma NTNB, que é esse IPCA 2045, ou IPCA 2024, que a gente vê por aí. Em 2005, o prazo médio deles era de 40 meses, hoje já é mais de 80 meses. A NTNC eu não vou nem analisar, porque ela parou de ser emitida, que eram os títulos de inflação lastreados ao IGPM. Então acho que não cabe nem a gente colocar. O que existe ainda de título desse tipo são títulos antigos, o vencimento último acho que é 2021 ou 2027. Aí a gente tem a NTNF, que é um título pré-fixado que paga cupom de juros. E a gente vai ver que esse título aqui aumentou também o prazo dele. A letra financeira do Tesouro, eu coloquei até aqui atrás, ó. É o Tesouro Selic. A gente vê que também aumentou o prazo dele, mas nos últimos anos diminuiu. E a LTN, que é o pré-fixado para terminar, também a gente tinha aqui em 2002 algo bem próximo aqui a 6, 7 ou 8 meses, que era o máximo que o investidor aceitava ficar com prazo médio desse título, e agora a gente já vê um prazo médio de 20 meses aí. São os títulos que a gente vê, né, que vai de 2019 até 2023, ou 2020 até 2023. São os tais dos pré-fixados. A gente vê que todos eles estão aumentando, e quando aumenta o prazo médio, quer dizer que o investidor entende que aquele país
tem algum grau de confiança, porque senão, imagina, você não vai emprestar dinheiro para uma pessoa por muito tempo que você acha que está à beira da insolvência. Como a gente vê aqui aumento nesses prazos médios da maioria dos títulos, por mais que tenha tido um ou outro problema aqui em 2014, 2015, 2016, como é o caso da NTNB, como é o caso aqui da NTNF, do LFT, a gente já vê sinais de melhora. Então, as minhas conclusões, tá? Provável redução dos juros nominais das dívidas, porque a da Selic caindo de 14 e pouco para talvez 9%, uma taxa média de 10 e pouco, 11% no ano, vai ter uma menor pressão, aqueles juros nominais que a gente viu no início vão diminuir. A PEC dos gastos públicos já começou a fazer efeito, a gente viu a redução dos gastos estaduais e municipais, que já é sentida, a gente já viu aí um superávit primário em janeiro de 2017, a gente viu uma diminuição do percentual da dívida líquida frente ao PIB em janeiro de 2017 também. O crescimento da economia pode fazer com que o valor volte àquela casa confortável de 40% do PIB, da dívida líquida, mas eu imagino que isso só vai acontecer em 2019. Isso tudo é para mostrar, tá, gente, a quantidade de coisas que a economia ainda pode melhorar, que ainda podem trazer resultado para a Bolsa, como um todo, né, porque a gente fala muito mais de Bolsa de Valores aqui, e como é irreal algumas coisas que estão saindo aí na mídia, falando que o Brasil está à beira de dar um calote ou coisa desse tipo. A dívida bruta ainda deve subir por alguns anos. Isso aqui não tem jeito, porque aí o Brasil precisaria ter o superávit primário desde já. E a meta para esse ano, por exemplo, é ter um déficit ainda acima de 100 bilhões, mas já menor do que aqueles 155 bilhões do ano anterior, de 2016. O governo já deu diversas mostras que vai perseguir no superávit primário, não para esse ano, tá? Para o futuro. Por todo exposto nesse vídeo, acredito que o Brasil rumava para um possível calote em uns 3 ou 4 anos. Se a gente pegar aqueles gráficos de aumento da dívida e continuasse aumentando 6, 7, 8% ao ano, todo ano a dívida bruta chegaria facilmente em 100% da dívida, talvez em 2019 ou 2020. É 100% do PIB, desculpa. Mas agora os números parecem que estão invertendo. Aqui é uma outra notícia que saiu aí quarta-feira. Anuncia o corte de 42 bilhões em gastos do governo. A volta da oneração da folha lá de trabalho, que a Dilma chegou a fazer aquela desoneração que acabou não protegendo o emprego das pessoas de qualquer forma. Então achei uma decisão acertada. E a outra fonte de talvez redução de gastos é a reforma da Previdência, com todas as ressalvas que possam ter, mas que realmente na parte econômica deve ajudar e a Bolsa deve gostar se isso sair. Bom, queria agradecer a todos aí por estarem comigo aí mais um vídeo, esse vídeo de economia, é um dos vídeos que eu mais gosto de fazer sempre durante a semana, porque esse sim abre a cabeça das pessoas, sai só daquela coisa de gráfico, se a ação está cara ou está barata, se vale a pena ficar numa ação ou não, aí vamos rezar para alguma coisa acontecer, vamos rezar para o resultado sair bom. A gente tem uma certeza que se o Brasil ele começar a melhorar, a economia crescer, todas as empresas vão acabar ganhando, umas mais, outras menos, mas com certeza todas vão acabar ganhando porque todas estão nesse cenário macroeconômico. Queria agradecer a todos aí. Quem ainda não conhece o site, entra lá, www.dicadehoje7.com, coloca lá o e-mail, cadastra o e-mail, é de graça e você recebe as atualizações que tiverem. Se inscreva aqui no canal, curta e aperta ali o sininho também para receber as atualizações no e-mail. Qualquer dúvida ou qualquer observação, qualquer errata em relação ao que eu falei, comente aí embaixo que vai ser um prazer. Muito obrigado a todos aí, abraços, um bom final de semana e bons negócios na segunda.